Estamos começando mais um episódio do Viva Família e hoje nós temos a alegria de ter conosco a presença do Caleb e da Alissa, nossa filha, e nós vamos falar sobre um assunto que as meninas amam, os homens também, mas eu acho que as meninas têm todo um quê com essa questão de estarmos preparando-se ou o momento do sim, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, né, a fase de preparação, a espera e a chegada da escolha tão importante daquela pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Então, muito bom ter vocês com a gente e bora lá! Caleb, meu genro, você teve o privilégio de crescer num lar cristão, conhece seus pais há um bom tempo, né? Os valores que eles carregam, a gente é muito alinhado desde a firmeza que o pai tem que ter, não negociar valores e coisas semelhantes. A gente vê, inclusive, muitas afinidades, né? O jeitão, o estilo de Renato, sua mãe, com o da Kelly. A gente pode dizer que não só em termos de valores, mas de estrutura, você cresceu em algo muito parecido e semelhante. Antes de entrar na história de vocês, como é a sua primeira participação, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí do que foi crescer sendo apresentado não só a Cristo, mas aos valores bíblicos desde cedo. De fato, para mim é um grande privilégio, né, poder dizer que eu tenho um pai e uma mãe que desde o princípio, desde o começo, já sempre pautaram todas as regras da casa e a forma como tratariam os filhos nos princípios da casa de Deus, da Bíblia, né, dos princípios do Senhor. E para mim é muito interessante porque eu me lembro que conforme os anos foram se passando, né, o meu próprio pai, ele foi entendendo ainda mais as Escrituras e o conhecimento de Cristo é revelado, ele é gradativo, e a gente vai aprendendo cada vez mais, vai amadurecendo, e foi interessante ver como a minha casa também foi crescendo em entender o Senhor. Então foi muito legal ver como aos pouquinhos eu fui aprendendo junto com os meus pais o que Deus queria da nossa família, qual era o propósito de Deus com a nossa casa, e observando tudo isso eu já podia planejar como seria a minha família, né? Hoje estou casado, mas eu já desde pequeno poderia observar como meu pai tratava a minha mãe, para saber como eu trataria então a minha esposa. É claro que a gente sempre faz o filtro, né? Ninguém é perfeito, mas eu tenho, graças a Deus, o privilégio de dizer que eu fui muito bem instruído e honro a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. A gente também agradece a Deus pela vida do seu pai, da sua mãe, Exatamente, somos muito gratos. pela Valeu, Marcos. formação e a criação do filhão. Antes de falar da história de vocês, a gente quer falar um pouco sobre a questão da preparação, né? Kelly e eu escrevemos um livro juntos sobre criação de filhos, intitulado Como Flechas, porque a Escritura diz que os filhos são como flechas na mão do valente. A flecha é para ser atirada, né? Os pais precisam entender que estão preparando os filhos para viver a vida deles, que chega o momento de lançar. Isso não significa desconexão, perda de relacionamento, mas a liberdade de construírem aquilo para o qual foi chamado, de viverem a sua vida como a gente um dia, né? A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, né? O deixar não é abandonar, existe responsabilidade de honra, mas tem uma desconexão, o cordão umbilical tem que ser cortado, né? E uma vida independente tem que ser vivida. Então a gente falava muito disso desde que os filhos eram pequenos. Um dia esses bichinhos vão voar alto, vão estar longe, a gente tem que estar preparado para soltar, não podemos ser egoístas, né? Por amor a eles. Enfim, a gente pôde intencionalmente ir preparando esse momento com várias etapas, né? A gente tinha no coração muito forte que seria importante tanto para Israel quanto para Liz, que eles morassem fora de casa, entendessem algo mais além da dinâmica familiar, pudesse com isso crescer, amadurecer. Eu tinha uma palavra de Deus desde que eles eram bem pequenos sobre estudarem fora, então a gente se organizou para que eles pudessem ter uma temporada estudando fora, e que sabia que isso ajudaria eles. Mas, mesmo sabendo que haveriam alguns recursos que ajudariam, ao longo de uma vida, a gente precisa falar, ensinar, preparar. Então, uma regra que a Lissa teve que viver em casa, que eu não sei se tinha esse tipo de regra específica na sua casa, mas é que nossos filhos não podiam namorar antes dos 18 anos. Era a mesma regra lá em casa. Graças a Deus. Obrigada, meu sogro, minha sogra. E o motivo que a gente tentava explicar para eles era o seguinte: o casamento não deveria ser meramente uma união de pessoas, e sim uma união de propósitos. Então a gente dizia: vocês têm que ter tempo para crescer, amadurecer, entender o que Deus tem para vocês. A pessoa
do outro lado, ter o mínimo de entendimento do que é, né? Porque não pode só baseado nos hormônios da adolescência, é bonitinho bater uma química, você decidiu o parceiro de uma vida inteira, né? E a gente assistiu muitas vezes essa história de, só me apaixonei, não havia muitos critérios e às vezes o casamento não dura, muitas vezes dura, mas acabam sacrificando algo. Você imagina se cada um tem um chamado missionário, mas cada um é para um lado distinto do globo, né? Então, assim, alguém, quando ele se unir, alguém vai sacrificar a parte dele. Então, a gente dizia, olha, não pode. E a gente dizia, se entender o propósito antes dos 18, também não pode, né? Mas a gente dizia, dificilmente, porque a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, a gente vai entendendo o propósito de Deus nos seus detalhes depois, mas pela nossa experiência de a partir dos 18 a gente conseguir ter o básico para começar a pensar adiante, a gente estabeleceu essa idade. Sempre deixo claro, nunca avisamos isso para a igreja, só para os nossos filhos. Mas não adiantava só dizer para eles, olha, não pode. Então tinha que gastar tempo explicando por quê, né? Então assim, olha, se só pode 18, não adianta estar empolgado aos 11 e 12. Até só para fazer um parênteses, que eu sei que tem muitos sempre pais ouvindo, e acho que fica uma dica. A gente falava que era para mais de 18 anos, porque o namoro é um tempo de conhecer para casar, né? Então, se não estiver pronto para isso, não tem como entrar nessa fase. E eu vejo muitos pais, às vezes, de crianças falando: quem é seu namoradinho? Quem é sua namoradinha? E isso falando de famílias cristãs, É. né? E às vezes é uma brincadeirinha que não é tão legal. E a gente tomava muito cuidado com vocês sobre isso. Às vezes tinha um outro pai que falava: ai, meu filho falou que sua filhinha é namorada na escolinha, ou a minha filha é uma namoradinha do seu filho. Eu já falava, às vezes, mesmo no portão da escola, com bastante carinho, eu falava: olha, não é. Né? Lá na nossa casa, a gente fala que isso é um assunto só para gente grande, quando tem maturidade. Então, essa fala é bem importante. Já fica a dica para vocês, quando forem educar os nossos netos, que essa fala, ela precisa ser algo constante, né? Eu acho que os nossos valores, eles são ensinados e repetidos, e desde quando é pequeno até maior. Então, era uma coisa que a gente também Sim, a teve partir bastante dos cuidado. 18 a gente dizia, vai começar a preparação para o casamento, para a vida adulta. Não quer dizer que aos 18 poderia casar. Então, quando a gente está falando de preparar para o sim, né, para esse grande momento, a preparação começa quando? Começa assim que o ser nasce, né? Começa os pais orando já por essa pessoa que lá na frente vai viver junto, vai ter essa aliança. Começa com a gente dando essas instruções do que é cada uma das etapas, né? Apesar Mas vamos de falar da idade mais cedo, Kelly, só um pouquinho mais. Não precisa ser já, se você quiser terminar um raciocínio maior, ou podemos ir para isso agora? podemos. Porque o seguinte, o que muitos pais não pensam, já começa a fase pré-adolescência, toda uma mudança hormonal, Yes. né? E a gente diz que pré-adolescente e adolescente são as bombas hormonal ambulantes. Não tem perspectiva de casar cedo, mas existem impulsos que estão ali fervendo. E aí você estimula uma ideia de romance, né, que provoca tudo que eles têm. Quer dizer, a chance de se terminar, mesmo quando nós estamos falando de filhos que cresceram no ambiente cristão, conhecem os valores bíblicos e sabem, né, que deveriam se casar virgem. A chance dessa coisa terminar bem, eu não vou dizer que ela é mínima, ela é quase nula, né? Então, assim, você não pode jogar esses pré-adolescentes e adolescentes nessa fogueira. Eles têm que ser ensinados a lidar com aquilo, vão ter que ser ensinados sobre domínio próprio, que vai servir para uma vida inteira, vão ter que ser ensinados a gastar energia em outra coisa, que não seja só videogame e namoro, né? Então, assim, a gente sempre foi muito enfático em dizer, gente, não podemos estabelecer data, mas tem certos padrões aí que não deveriam ser negociados. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente dizia, olha, se começar muito cedo, é muito estímulo, é difícil esperar. Também não pode esperar, fez 18 anos, agora eu vou pensar se eu olho ou não para alguém. Então, assim, qual era o ponto? E a verdade é que quando a gente começou, a gente não tinha isso muito claro, né? Então, assim, depois da experiência do Israel, que por ser o mais velho viveu tudo antes da Alice, a gente começou a entender algumas coisas, né? Quando a Alice tinha 14 anos, um garoto pediu o WhatsApp para falar das coisas de Deus com ela. E eu falei, não vai conversar, até porque a Alice já tinha implicado, era uma irmã muito ciumenta, né, com Israel, de estar conversando com meninas no WhatsApp. Então eu falei, peraí, se você olha isso como algo errado, perigoso a ponto de ter ciúme, por que é que você pode?
Eu falei, negativo, você não vai conversar com nenhum menino em WhatsApp até a ordem É porque eu contrária. conheci elas da escola. Mas assim, o ponto é que eu dei a ordem, não revoguei. Mesmo quando a Alicia tinha, por exemplo, 16 anos de idade, uma pessoa pediu o WhatsApp. E ela não sabia como responder, como dar um não queria ofender. O menino era filho de gente conhecida minha, e ela esperando eu chegar em casa. Mas eu saí do culto, a Kelly foi embora antes, a Kelly já me ligou. Falou, olha, Alicia tá aflita aqui para ter uma conversa, né? Eu falei, sobre o quê? Ela tá aí do celular? Tá, põe no Viva Voz. Sobre o quê, filha? Só me adianta aqui. Eu já queria entrar no clima de chegar. Não, é porque um menino pediu WhatsApp, eu não sei como falar não. E daí eu falei, por que você falaria não? Aí aquele silêncio do outro lado. Eu ouvi até o grilo. Eu falei, o senhor me proibiu de conversar no WhatsApp. Eu falei, quando você tinha 14 anos. Ela falou, mas você nunca revogou. Eu falei, você já está com 16. Né? Eu falei, filha, está na hora de você começar a ter não apenas amizades com as meninas. É lógico que os meninos vai ter filtro, vai barrar, vai ser, né, jogo duro, mas assim, não pode ser uma coisa que nunca fala nada, que não tem contato nenhum. Um bom Né? conselho até que você me deu nessa idade, eu lembro que me marcou. Você falou assim, existem vários tipos de anseios por relacionamento no coração humano. Nem todos eles são românticos. E muitas vezes, num desespero de que o filho não chegue nesse lugar de carência romântica, os pais colocam eles até numa carência de relacionamentos de amizade. Exatamente. Então, eu lembro que você falou assim, tenha o máximo de amigos possíveis com limites bem definidos, até porque quando alguém se aproximar com amizade, você vai saber, isso é amizade, e não levar para uma distorção. E não é apenas isso. E eu te dizia, se vai ter algo mais, é importante ter sido amigo primeiro, que tenha sentido alguma liga antes, porque assim, vai ter conversa, vai ter... Porque, gente, se tá estranho antes de começar, o que é passar o resto da vida junto? E para você, Caleb, como que era assim a fala dos seus pais com você sobre essa fase? Qual a idade você falou que era a mesma, 18 anos, mas como foram as instruções, assim, como que você sentia? Eu tenho a impressão até de que vocês copiaram do mesmo livro, talvez, assim, as instruções, porque tá muito parecido com o que a gente tinha lá em casa. Ai, que Mas legal. assim, o que foi para mim foi muito interessante, foi um conselho que eu tive até da minha mãe, mais específico. Ela falava para mim assim, qualquer coisa, praticamente, né, todas essas coisas, mas assim, quase tudo que você precisa conhecer sobre uma mulher, você não precisa estar namorando com ela para conhecer. Então, o que eu tinha de conselho é, você pode ser amigo de todo mundo e conhecer quase tudo que você precisa para saber se ela seria uma boa parceira para você na vida ou não, antes de querer se aproximar para conhecer. Então, eu vejo uma coisa que trabalhando, que eu tive a possibilidade de trabalhar com adolescentes e jovens, já ainda sendo um adolescente e um jovem, como liderança de células e tal. E eu pude ver várias pessoas ao meu redor que não seguiram esses princípios e que depois deram de cara com algumas situações que se arrependem até hoje, né? Alguns deles amadureceram e hoje entendem que foi erro, aquilo que eles fizeram antes, e outros se perderam durante o caminho, na caminhada cristã e tal. Mas eu pude observar tudo isso crescendo. Então eu tinha as instruções, os conselhos, e eu podia observar também quem não seguia esses princípios e como a vida dele estava indo naquele ponto. E na minha casa sempre foi muito claro para mim assim, olha, eu tenho essa escolha, não é como se eu não tivesse a oportunidade de fazer o que é errado, a gente tem, como ser humano, eu podia fazer, mas eu percebia que não valeria a pena pelas instruções, pelo testemunho e por tudo aquilo que Deus já ministrava ao meu coração, porque para mim o mais importante era Deus estar comigo junto. Então, ser instruído na palavra desde pequeno não era só seguir uma regra, mas era saber que o meu Deus não ia se agradar daquele tipo de vivência errada, buscando as coisas dessa terra, né? Algo que eu já vi minha sogra comentando também, Renata, falando para solteiras na igreja, no contexto de conselho mesmo, aproveita essa fase também de esse sentimento de, como será que vai ser o futuro? Porque cada fase pode ser bem aproveitada, né? Eu lembro até dela comentando que falava para vocês assim, aprende a flertar do jeito que agrada a Deus. Ela falava desse jeito. E eu, me conta mais, super curiosa, o quê? Quando você falava isso, eu falei, Mas essa coisa do vou aproximar, não vou, rola, não rola, ela é parte de algo, a gente não pode negar que é emocionante, né? Você não pode só virar a cara sem ter a certeza, isso eu estou desprezando a melhor oportunidade, você tem que ir checando, aproximando, mas assim, saber lidar com a ansiedade, colocar os limites e outra, lembrar que a gente está num ambiente que a gente entende que não pode ficar defraudando, brincando com emoções de outros. Declarar pra alguém. Exatamente, e por isso que a amizade, ter amizade, eu já fui em alguns lugares cristãos, assim, algumas igrejas,
que às vezes no final da reunião, tipo, dos jovens, assim, tipo, ficam as tribos divididas. E às vezes os meninos e as meninas, em nome de proteger a santidade, que é algo que a gente realmente tem que ter uma preocupação com esses limites, né? Da gente realmente Sim, mas não violar. Mas existe uma coisa sadia que a gente precisa lembrar. Eu acho que o limite da santidade é mais fácil de cruzar por namoro prematuro que com amizade. Exatamente. Então, é muito legal a gente considerar que meninos e meninas podem sim ser amigos sem se apaixonarem, e isso é um cuidado. A Bíblia fala: não desperteis o amor que há em ti antes que este o queira. Então, a gente tem como administrar os nossos sentimentos. A gente não se pede, porque nós não somos guiados pelas nossas emoções. Somos guiados, né, pelo Espírito Santo, e também quando a gente entende que aquela pessoa é alguém que está de acordo com aquilo que a gente acredita e ora e espera, a gente permite que os sentimentos cresçam, né? Então, você ter controle sobre isso é possível, e ter essa amizade, essa aproximação. Eu gosto de falar da palavra intencional, porque você fala assim: poxa, eu tô observando aquela pessoa, mas não é porque aquela pessoa tem algumas coisas que me chamam a atenção que é ela, né? E também a gente tem que tomar muito cuidado com questões de palavras proféticas, que nós estamos falando do contexto cristão. Eu já vi muitas pessoas considerarem, às vezes, umas profetadas e não profecias, mas enfim, e entrarem em algumas barcas furadas, e também uma falsa ideia Literalmente, uma de barca que furada que é se uma frase. você namorar alguém, você tem que casar com essa pessoa. Tipo, não pode ter. Por isso que é tão importante os limites físicos do namoro. Quando você entende isso, você não vai ferir o princípio, né? Caso tenha que voltar atrás. Caso tem que voltar atrás, né? E se tiver que pôr um ponto final, porque o namoro é para conhecer, né? E é muito melhor você terminar um namoro do que um casamento lá na frente. Então, essas falsas ideias de que às vezes as palavras proféticas vão ser aquilo que nos direciona, isso está errado. A Bíblia fala que Maria guardava no coração tudo que ela ouvia sobre o Jesus, e assim também a gente tem que guardar no nosso coração. Vai fazer sentido lá na frente se realmente aquilo tiver de acordo, mas a gente guarda, ora, mas as nossas decisões são pautadas em princípios, né, e no direcionamento do Agora, Senhor. para pra que não nós, né? ficasse pesado, não soasse uma coisa injusta, sem compreensão, a gente estava sempre conversando com os filhos, mostrando os princípios e também, além da gente, tentando expô-los a outras formas de influência. Então, por exemplo, tanto Israel quanto a Alissa foram muito abençoados pelo movimento Eu Escolhi Esperar, né? Então, assim, eu lembro deles usando pulseirinha, e tem hora que é um desafio, Eu tinha né? também. As meninas dando em cima de Israel, né? E ele mostrando a pulseirinha, dizendo: eu escolhi algo diferente. Uma bandeira na escola, me questione. As histórias idênticas, a mesma coisa na escola, levava a pulseirinha e tinha que explicar. Então, assim, a gente percebeu que isso foi fortalecendo. Para a Alissa, eu acho que além do que ela teve através dos pais, de outros ministérios aos quais nós expomos, ajudou o fato de ter a história do irmão, 3 anos mais velho, né, vivendo algo antes, né? Então, a Alissa mesmo, ela ficou assim, empolgadíssima com toda a história do Israel da Priscila, desde do início. E eu Uma lembro... coisa que foi engraçada é que a Alissa, quando viu a dificuldade de fazer a lista de casamento de convidados do Israel, ela fez a lista dela e ela nem tinha namorado. Nem tinha namorado. E ela já Nem tinha perspectiva de ter idade e de já ter tinha a namorado. lista de convidados. Porque ela falou: quando chegar a minha hora, tá pronto. Já pensei quem tem que estar. Eu vou dizer que quando chegou o casamento, ela aproveitou aquela lista que já estava Aproveitou, montada. sabe, Ela foi só enchendo. Nada. Ai, lista de casamento é difícil, mas Mas eu lembro de muitas vezes você empolgada, dizendo para Israel: você está living the dream, vivendo o sonho. Ele dizia isso. ele vivendo o sonho dele e o meu, que era ter a Priscila de cunhada. E ele te dizendo: lembre de uma coisa, Deus tem uma história especial para você. Não vai ser igual a minha história, vai ser a sua história, Sim. né? Então, assim, ela pôde ser encorajada pelo exemplo, pela inspiração de alguém que fez boas escolhas, né? Israel decidiu que daria o primeiro beijo no altar. A gente foi muito honesto ali: filho, eu fico muito feliz. Se eu voltasse lá atrás hoje, uma das coisas que eu teria mudado era isso. Mas eu dizia, seria hipocrisia da minha parte exigir isso de você, sabendo que eu beijei sua mãe para valer. Né? Para valer, assim, não é o padrão do que eram as pessoas, mas assim, a gente namorava à distância, se encontrava uma vez por mês. E eu lembro que o próprio pastor que me acompanhava, me orientava, falou: meu amigo, se não rolar uns beijinhos aí, esse negócio vai morrer na casca e tal. Então eu brinco até hoje, falo: seguir o direcionamento, o aconselhamento que tinha, mas é um nível de provocação, estímulo, né? E olha que a gente teve 1 ano de namoro até o noivado, depois do noivado ao casamento, 6 meses apenas. Então, assim,
A nossa trajetória foi super rápida, não sabia que nossos filhos iam bater nossos recordes, né? Mas ainda que a gente soubesse que não iria demorar, eu falei, filho, hoje com certeza eu reveria isso. Então, se você tem essa convicção, realmente entende o porquê, o que você quer, eu te aplaudo e te apoio. Eu só não te exijo, a gente nunca vai pregar isso como uma exigência para outro. Falei, talvez você seja a geração que tenha mais autoridade para falar isso do que eu, porque eu vivi num outro tempo, numa outra época, mas eu acho muito encorajador. Por quê? Porque vocês conseguem inspirar pessoas por meio de um bom exemplo e com bons argumentos. Então você pode ser exposto a tudo isso. Mas eu lembro, voltando na época dos meninos, que eu dizia, olha, conversa com todo mundo, e já estava você, como a caçula, pegou a fase onde estava entrando ali a adolescência, onde o papai já viajava muito mais, o ministério era bem conhecido, então eu sempre fui muito conectado com ministros do Brasil todo e de fora. E sempre contei as histórias de família de vocês. Então, assim, o que teve de gente, né, que aproximava para falar com você, mesmo que depois a pessoa percebia que também não tinha interesse, não tinha confirmação, mas, assim, o seu leque de oportunidades costumava ser acima da média, a ponto das suas amigas brincar, né? A gente queria ter 10% das chances que você tem. Mas você várias vezes dizia, pai, eu tenho medo de estar me auto-sabotando, porque eu não sinto nada por ninguém. E a gente dizia, olha, esse é o tipo de coisa que não precisa apressar, vai acontecer, né? Então, assim, a gente pode ter muita conversa, né? Eu dizia, você avise os meninos para quem vai trocar o WhatsApp, que eu leio as conversas, né? E é melhor que eles saibam para não ser pego de Se não surpresa. avisei, agora tá avisado, brincadeira. Mas era muito interessante, Foram avisados. porque em outra conversa, nós de pai e filho, nós vamos falar o que era ler e tentar interpretar, supor, porque a gente não pode julgar o que os outros dizem, né? A gente se divertia Nossa, com essas coisas. Parte, assim, de boas memórias que eu tenho. E eu gostava de compartilhar também. Eu lembro um dia que a gente descobriu que dava pra espelhar na TV. E daí a mãe até brincou, vamos fazer pipoca. E vamos ler o que o povo tá falando. Mas isso também permitiu a gente ajudar a comentar muitos outros princípios que antes a gente sequer tinha parado para pensar, para lembrar. Nesse processo, né, vocês sempre tiveram no coração essa ideia, poxa, a gente não quer ficar brincando, não quer ficar testando. Eu lembro que você nessa crise começou, eu tenho que dar uma chance a alguém, né? Em algum momento assim você decidiu dizer não, eu vou avançar, e chegou a entrar numa amizade especial, que já fala assim, ó, tem intenção, mas não quer dizer que ainda tenha alguma coisa, não possa voltar atrás. Mas eu lembro que tão logo você entrou, e era uma coisa assim que empolgou a nossa família, observando todo o histórico, o pacote da outra família, que são amigos nossos até hoje, gente muito crente, exemplar. Mas eu lembro de como logo no início você perdeu a paz. E eu quero mexer nisso porque até a sua experiência, até para mim como pai, eu tive que rever algumas coisas, porque a gente pensava o que é a pessoa certa. Né? A gente já falou em outros episódios aqui sobre a escolha e que Deus restringe o universo de escolha. Então, a mulher viúva, 1 Coríntios 7,39, diz, está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, Deus restringe, tem que ser alguém da mesma fé. Toda pessoa que já tenta começar negociando isso vai ter problema e vai ter problema sério. E eu não estou aqui amaldiçoando ninguém. Né? O reino de Deus é construído de princípio, todo princípio que você quebra vai quebrar você. Né? É algo assim, a estatística mostra isso, a lógica mostra isso. Né? Se Deus é o centro de toda a família, a gente já começa isso em comum, como esperar que todo o resto esteja plenamente alinhado? Então, né, a gente sabia disso. Mas, no caso dos nossos filhos, tinham chamado para servir a Deus, a gente dizia, não pode ser só crente e bem crente. Tem que ser alguém focado no propósito de servir a Deus, de viver para isso. E eu tinha consciência, diferente criar um menino, criar uma menina, né, olhando os parâmetros bíblicos, eu tinha que preparar você para um dia estar sujeito à autoridade de alguém. Eu lembro que você me perguntou, criança, né? Por que o pai da noiva que entra com a noiva no casamento? A gente tinha voltado a um casamento. E eu respondi para você, falei, olha, quem inventou isso, não sei, vou dizer porque a gente aceita reproduzir. E eu lembro que eu peguei números 30 no carro mesmo, a lei dos votos, e te dei uma aula. Falei, olha, a mulher solteira na casa do pai, fizesse um voto, o pai tinha que concordar, porque ela está debaixo da autoridade do pai. Se o pai não concordasse,
Deus ia perdoar. Deus não ia reconhecer o voto como válido. Mas se o pai concordou, ela viveu o voto até casar, no dia em que casasse, o marido soubesse não concordasse, ele tinha o poder de anular. Se concordasse, continuaria. Então eu falei, olha, tem uma troca de autoridade, né? Então, assim como você está debaixo da autoridade do seu pai, um dia você vai estar debaixo da autoridade do marido. E como essa palavra assusta, principalmente quem pensa com mentalidade mundana, eu lembro que eu te perguntei, a autoridade que o papai exerce sobre você é ruim? Você falou, de jeito nenhum, você me ama, cuida de mim, me supre, me protege. Eu falei, é isso que eu quero que você pense sobre o futuro marido, desde que seja um cara com o coração correto em Deus, o entendimento vai reproduzir essas coisas. Mas daí até saber quem é a pessoa, é o grande desafio. Tem muito chão, né? Eu lembro que os jovens da igreja da minha época, o solteiro, diziam, pois é, na época de Isaac era só procurar perto do poço. Mas hoje é água encanada, a gente já não sabe para onde vai, ou seja, todo mundo ficava brincando com aquilo. Mas assim, até onde entra essa questão do meu direito de escolha, o que Deus dirige, né? Porque assim, a gente tem de fato a liberdade de escolher, e de toda escolha nós vamos ter que lidar com as consequências da escolha. Agora, a gente não sabe tudo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe desdobramentos, a gente não sabe um monte de coisa, a gente não sabe nada sobre outra pessoa que nós estamos aproximando, a gente já sabe muito, mas ainda... Então assim, existem questões que estão além da nossa capacidade de explicação, né? Eu conversei com outras garotas antes da sua mãe, né? E o fato de hoje olhar e dizer, cara, Deus tinha algo especial com a sua mãe, não faz dessas pessoas ruins. É possível que eu não fosse a melhor escolha para elas e não vice-versa. Então a questão não é quem está à altura de quem, não é isso, mas onde está o encaixe. Então, até você entrar nessa amizade especial, a gente tinha alguns filtros. Quais eram os filtros? Tem que ter a bênção dos pais, tem que ter, além de ser crente, tem que ter propósito. Mas quando você começou e sentiu aquilo, eu lembro de um dia falar com você, filha, a Bíblia diz, seja a paz de Deus o hábito em vossos corações. Não dá para avançar sem paz. Falei, primeira coisa que o papai vai te pedir, vá para um jejum. Porque o jejum já era uma prática da nossa casa, você já tinha essa experiência. E a gente sabe que jejuns prolongados, e aí eu não vou falar só de mais de um dia, mas passou de 3 dias, desliga a alma, as emoções. Então, quando a alma está agitada, eu acho que uma coisa importante para buscar definição é isso. E você entrou naquele jejum e eu falei, olha, se Deus falar com você no primeiro dia, você vai até o terceiro. Se ele não falar no terceiro, você só come quando ele falar. Ele não vai deixar você morrer de fome. Eu falei, depois de Deus, essa é a decisão mais importante da sua vida. Eu lembro que no primeiro dia, você desceu do quarto, no final do dia, falou, pai, Deus já falou comigo, mas eu vou te honrar. Vou fazer os 3 dias, daqui 3 dias a gente conversa. Você tomou uma decisão apoiada pelos pais do outro lado, da outra parte, que são exemplos de cristianismo pra gente, e a gente percebeu que a paz voltou. Então tem coisa que não dá para explicar, né? Era um relacionamento, estava no início, não era uma coisa assim, puxa, arrependi, vou voltar atrás por causa disso, daquilo, mas foi isso que me fez entrar num lugar de muita oração por você, né? Honestamente, daí para diante, eu orei por você de uma forma como eu não orava pelo seu irmão, né? E eu comecei a dizer, Deus, nós precisamos de uma direção sua, nós não queremos errar, né? E não queremos ficar testando, né? Como que é isso? E aí eu lembro que eu passei pelo menos uns 3 meses orando e daí entrei num jejum prolongado. E nesse jejum eu me lembrei, enquanto orava por você, pela sua definição, e não que eu tivesse pressa que você casasse, você estava nova. Mas era a última coisa que faltava na sua vida e nós como pais na sua criação. E eu lembro que entrei pesado nesse lugar de oração e intercessão e depois de 3 meses estar orando por isso, eu entrei num jejum de 40 dias e todo dia eu orava por isso. Logo no início do jejum eu lembrei da experiência que eu tive da história do Israel, que já é do conhecimento do público aqui, né? A nossa conversa com ele. Eu lembrei que quando Israel estava com 11 para 12 anos, na primeira vez que ele viu a Priscila, estava conversando com ela, eu lembro do restaurante, né, lá em Fortaleza, agarrei o braço da mamãe e falei, esses dois vão casar. Ela falou, o quê? Eu falei, eu não sei te explicar. Eu não ouvi uma voz, eu não tive uma visão, mas eu sei no meu espírito, de uma forma assim, tão intensa e absurda. Eu falei, eu posso registrar isso em cartório, eu sei que vai acontecer. Né? E de fato aconteceu. E nós nunca falamos nada para ele, absolutamente nada. Só contei essa história depois do casamento. Mas eu lembrei disso, falei, Deus, a minha nora eu nunca te pedi isso e o Senhor mostrou antes.
Falei, o senhor abriu a jurisprudência, né? Criou, né, uma abertura legal aí. Eu falei, eu tô te pedindo isso, né? Mesmo sem o senhor ter falado, me mostra quem é meu genro. Eu falei, honestamente, eu quero saber quem é antes da minha filha, porque assim, se fosse alguém que ela já conhecia, já deveria ter trombado aí até hoje. Eu comecei a orar, mas assim, insistentemente, e tive uma experiência com Deus, dia 3 de fevereiro de 2022. Fui pregar em Fernandópolis, na igreja do pai do Caleb. Mas antes de detalhar o processo, eu vou passar a bola um pouquinho, daqui a pouco eu pego. Eu creio que um pouco da minha experiência também posso falar assim, eu sempre fui instruída, né, que o casamento não é apenas uma união de pessoas, ele também é uma união de propósito. Mas o oposto também é real. O casamento não é apenas uma união de propósitos, é também uma união de pessoas. E eu entendi que eu não seria o melhor encaixe para algumas pessoas que passaram pela minha vida, porque existiam pessoas que realmente se identificavam mais com valores mais parecidos, com ideias para o futuro mais parecidas. E tá tudo bem, já ouvi até alguém falando, namoro foi feito para acabar ou no casamento, de fato, ou cada um seguindo o seu caminho e não precisa ter inimizade. Isso não precisa ser feito de uma forma traumática para ninguém, mas todo mundo com maturidade sabendo que é uma escolha, né? Deus definiu que cada um é livre para casar e há um padrão no Velho Testamento, Deus apontando, olha, vocês podem casar, né, com quem quiser, mas seja do povo do Senhor, seja de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele, né, mostrou que é uma escolha limitada e ao mesmo tempo a gente está falando de Limitado ao Deus. universo, né? De pessoas que partilham a mesma fé. Isso, limitado a esse universo, e ele é o Deus onisciente. No final das contas, ele sabe qual é o melhor caminho para cada um e ele tem alegria, como um bom pai que nos ama, de nos instruir. Ele sabe qual é o melhor encaixe. Tem coisas que a gente não pode nem calcular antes de tomar essa decisão, mas Deus já sabe, né? Todos esses desfechos, todas as reviravoltas da vida de cada um, e ele pode nos instruir. Então, acho que não é uma questão que a gente tem que ter medo. A palavra é lâmpada para os nossos pés. O princípio é algo que a gente pode ter segurança e ainda mais sabendo que o Espírito Santo tem prazer de nos guiar, que ele vai nos ajudar. Embora as nossas histórias tenham sido rápidas, como a gente comentou, também não existia desespero nem pressa. A gente acabou tomando essa decisão por uma questão logística. Todo mundo conhecia vocês, pensava dos dois lados, falava, não achava que vocês seriam os últimos. Sim. Como falavam isso para Israel também. Sim, até porque a gente não estava pensando em namorar na época que acabamos nos conhecendo e entramos num relacionamento e tudo. Então, assim, até a questão pela qual o nosso casamento foi rápido é porque a gente entendeu propostas e logísticas que já faria sentido a gente ir para uma casa, começar a morar junto e viver tudo isso do casamento. Então, para nós, né, foi debaixo de bênção não só dos nossos pais, mas de conselheiros dos nossos pais, aqueles que estavam perto de nós, dos jovens, da líderes de jovens e tudo. Então, assim, mas também não tinha pressa, né? Meu pai falava, você pode casar nessa velocidade, contanto que haja convicção. Mas não precisa forçar a convicção por causa de uma data, por causa... Se não tem, a melhor coisa, né, a ser feita é esperar. O que você pensa sobre isso. Eu só queria acrescentar que, enquanto você falava da questão do namoro ainda, eu acho que a maior segurança do namoro é justamente não pular etapas. A segurança do namoro é quando eu não pulei nenhuma etapa. E a gente conversava sobre isso alguns dias atrás, a gente estava até comentando como a gente é muito grato por não ter se envolvido, né, e passado os limites com nenhuma outra pessoa no passado. Então hoje a gente pode agradecer a Deus e honrar a Deus com isso, dizendo, olha, nosso relacionamento não tem nenhuma faceta apagada que pode voltar à memória, que o diabo pode tentar lançar. Não, a gente se guardou, se poupou e durante o namoro também se guardou para que então pudéssemos experimentar essa maravilha no casamento, que é não ter nada do que se arrepender, de olhar para trás e falar assim, nossa, poxa, tem essa lembrança, essa memória, isso não ficou legal, esse passado eu vou carregar para sempre. Não, a gente chegou com a página em branco no casamento e a gente pôde começar a escrever daí. Isso foi precioso demais, eu nunca trocaria isso por nada. Kelly, em relação à preparação da Lissa, a gente tanto teve conversa juntos, né, o pai e a mãe, como eu tinha conversas sozinha, você ainda mais do que eu, né, não só aquela questão da conexão entre mulheres, amizade de mãe e filha, mas a gente intencionalmente fez uma separação quando eles entraram na pré-adolescência, de que o discipulado mais intenso da preparação para a fase adulta, né, a gente focaria
continuaria criando os dois, tocando num certo sentido, discipulando os dois, mas aquela calibragem mais específica, a gente dividiu, assumiu uma responsabilidade maior com Israel, você com a Alissa. Você também teve muito tempo e muita conversa. Tem algo que você queira destacar antes de eu terminar a história do Caleb? Eu acho que eu gostaria de ouvir da Alice, o que mais te marcou nos conselhos, o que você acha que foi mais prático? Nós tínhamos muito tempo de conversas intencionais sobre relacionamento, sobre a mulher também, o lugar da mulher à luz da palavra, e você sempre foi muito observador, eu acho que muitas das coisas você trazia também, não só olhando para o papai e para a mamãe, mas você via outros relacionamentos e você sempre foi muito observadora de comportamentos, então uma Não só boa observadora, parte. tinha uma capacidade de leitura das pessoas que chegava a assustar a gente. E uma boa parte, então, do nosso discipulado foi realmente, assim, você foi trazendo: "Mãe, me preocupo quando eu percebo isso, o que que você acha e tal". Então, para você, o que foi mais válido? Quais foram os conselhos que te marcaram nessa Algo que me fase? marcou, que ambos falavam pra mim é: perceba como essa pessoa trata a própria família e quando ela não tem, nenhuma recompensa em vista, né. Como que são as interações dessa pessoa quando ela não tem nada a ganhar em troca, quando qual a motivação dela não foi contaminada por um interesse ou querer se provar, como ela trata alguém que aparentemente não tem algo a oferecer em retorno, como ela trata pessoas com quem ela já se acostumou a estar perto. Isso foi algo que eu aprendi a realmente reparar, né. Uma coisa é você: "Ah, tô interessada nessa menina e tudo, vou abrir a porta pra ela e tudo", mas e a mãe que tá ali fazendo muitas vezes, servindo a casa com amor todos os dias, e pra essa pessoa talvez se tornou comum, né, esse ato extravagante, constante ali foi como que essa pessoa trata? Então isso foi uma das coisas. E também eu entendi que eu queria esse combo. Sempre fui muito vislumbrada, né, ver meu pai movendo nos dons e minha mãe também brilhando com tudo aquilo do sobrenatural que Deus colocou na vida deles. Então, quando eu via alguém, né, que despontava, assim, nos dons e tudo, eu falava: "Nossa, que legal!". Mas realmente perceber o porquê que a Bíblia fala que só, né, os dons sem o caráter não vale, né. Então a gente tem que prestar muita atenção para o caráter, porque existe essa outra parte que é tão valiosa, tão poderosa, mas ela precisa ser sustentada, né, por integridade. Então, isso responde a pergunta. Ok. Dia 3 de fevereiro, ainda voltando àquele jejum que eu estou fazendo, orando por você, pelo seu Certo. casamento, pelo seu futuro Uhum. esposo, e agora pedindo a Deus, eu quero saber quem é primeiro. Falei, eu quero entregar de bom coração, né? Não quero fazer isso com dúvida, e falava sobre a dúvida, porque assim, a gente estava muito à vontade quando lá atrás você começou a avançar e a gente percebeu que Deus te parou. E eu falei, Deus, tem que ser o entendimento dela, a escolha dela, não é nossa interferência, a gente não vive a cultura que os pais escolhem e eu me recuso a escolher, né? Eu pude seguir a sua dica e é um versículo que norteia a nossa casa, a gente está falando isso desde os primeiros episódios, né? Que Deus será o nosso guia para todo sempre, até a morte. Eu falei, o Senhor é o guia dessa família. Então, no 30º dia do jejum, fui ministrar em Fernandópolis. E era o primeiro jejum que eu estava fazendo exercício físico, por orientação médica, né? Isso não convém entrar em detalhes aqui, mas o médico dizia, você vai forçar o seu corpo a sair do modo de economia de energia e entregar energia. Eu estava deslumbrado com aquilo, porque qualquer jejum com mais de 21 dias, depois de 3 semanas você tem muita tontura, fraqueza, levanta, roda tudo. Eu nunca mais tive fraqueza, já estava no 30º. Aí liguei pro pai do Caleb, o Marcos, que formado em educação física, antes de ser pastor já tinha sido personal. Falei, amigo, quero que você vá comigo na academia hoje à tarde e me treine. Eu liguei antes de ir para lá. Você quer que eu te Ele usou a palavra, eu quero que você seja testemunha do que está acontecendo. Não, aí ele falou assim, você quer que eu te arrume uma academia? Eu falei, não, quero que você vá à tarde, porque seu pai é Caxias com horário de trabalho, né? E eu falei, não, eu quero que você vá na academia me dar o treino. Ele falou, não, aí você tá de brincadeira, você quer me tirar à tarde do escritório da igreja? Eu falei, isso mesmo, porque eu preciso de uma testemunha. Falei, cara, eu tô tendo... Ele falou, mas você não tá em jejum? Eu falei, é isso. Cardio leve. Eu falei, não, maluco, vou treinar pesado, puxar mais carga que tu, e eu preciso de você lá, porque assim, é uma descoberta, é algo novo. Cara, pra mim é importante que você vá com um olhar, né, não do amigo, não do pastor, mas do cara da área. E nisso ele meio contrariado, tá bom, tá, vamos. Na hora de sair, ele... Cara, Caleb, meu filho, Caleb estava estudando teologia fora, mas estava de férias, era
3 de fevereiro. Ô, Glória. Ele falou, tá aí, pode nos acompanhar na academia? Eu falei, claro, mas o Caleb chegou discreto, foi pro canto dele, fez o treino dele. Eu nem vi ele na hora da musculação. Mas quando deu 1h30 de treino, seu pai começou a vir. As pessoas que treinam 45 minutos, 50, que se chegar 1 hora, você já tá 1h30, já deu, vambora. Eu falei, não, cara. Eu falei, eu tô acabando agora a musculação, mas tem 1 hora de cardio. Ele, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer. A gente não combinou o tempo. Ele falou, cara, é 1 hora que você precisa? Eu falei, Ele falou, eu vou sair resolver o que eu preciso, daqui 1 hora eu te busco. E já chamou o Caleb, falou, Caleb, leva o Luciano lá pra cima, que a parte do cardio na academia era o andar de cima, né? Eu lembro que ainda brinquei com ele, falei, não precisa de babá, não. Ele falou, não, daqui a pouco eu busco você. E saiu, nem conversou, foi embora. Aí nós fomos. Então, foi o primeiro momento. Eu peguei um elíptico, ele pegou a esteira do lado, que só tinha um elíptico, senão acho que ele teria sido obrigado a me acompanhar no elíptico. E enquanto eu tô lá, a gente conversando, ele falou, te incomoda se eu falar? Eu ainda lembro até hoje, eu falei, filho, você fala à vontade, você tem 20 anos, eu tô com 50. Você tá comendo todo dia, eu tô um mês sem comer, eu nem sabia se eu ia ter fôlego. E ele com a disposição de alguém que jogou basquete por muitos e muitos anos. Não, consegue mas estava falar. lá, e ele na esteira e conversando. Ele falou, você sabe que você é uma benção, uma inspiração pro meu pai. Mas ele começou a falar da inspiração que Israel era para ele. Cara, eu não lembro de ouvir mais nada depois do Israel ser uma inspiração para eles. Não, Eu tô brincando. É importante que você não é, tenha. é porque assim, a partir desse momento o negócio foi assim, pum. Eu tô na mesma academia, não fui a lugar nenhum, uma sensação que eu fui para esse filme de ficção que tem um universo paralelo, que era tudo igual, mas era diferente. É meu jeito de tentar explicar. Eu acho que era tudo igual, mas era diferente, era a sensação de percepção espiritual que entrei. Porque assim, o resto é igual, mas cara, parecia tudo, parecia outro mundo, outro universo. E eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Esse é o seu genro. Audivelmente. Eu não sei se ela veio no ouvido, se veio do lado de dentro, mas foi nítido. Esse é o seu genro. Vai casar com a sua filha. E vocês nem se conheciam. Só que assim, 30 dias de jejum, a alma, as Deus tomou a emoções, bronca da primeira conversa, entendeu? Pra não sobrar só pra mim chegar logo de cara. Tá? a euforia, né? A euforia não tá lá. Então eu lembro que eu falei, uau, eu só ficava pensando, como é que eu falo isso pra Kelly? Porque a Kelly não podia depois ficar empolgada e deixar escapar, porque você era ligeira para ler as pessoas. Então, assim, eu cheguei em casa, eu falei para sua mãe, conheci um menino que a hora que a Alissa olhar para ele vai gostar dele. Ela, cadê o pai ciumento? Eu falei, não, tô falando sério, tal. Quem é? Já queria stalkear, né? Aí deixei ela olhar as fotos, ela conhecia os pais do Caleb, mas acho que não tinha tido nenhum contato. Eu ainda, nas vezes fui ministrar, ainda tinha me encontrado com o Caleb. Falado pouco, mas tinha. Mas a gente tinha mais contato com os pais dele. E depois de uns 2 dias eu chamei e falei, amor, eu não fui honesto com você, porque eu não quero que você entregue o ouro, eu preciso achar um jeito de contar a história que eu comecei assim. Ela falou, Deus falou com você. Eu falei, foi. Foi igual a Priscila. Eu falei, não, foi mais forte dessa vez. Né? Eu não sei se era a minha percepção, mas assim, da Priscila era uma certeza. Aqui eu tenho certeza que eu ouvi, ou do lado de fora ou do lado de dentro. E é interessante que essa história só foi conhecida por eles Sim, é depois por isso do que eu não eles queria que sua mãe casaram. entregasse, porque não podia influenciar a história de vocês. Então, o que a gente entendia, se Deus está nisso, ele vai fazer mexer. Porque eu estava pedindo para ele me mostrar para eu entregar de bom coração, não para interferir. Então, eu fiquei quieto. Mas para minha surpresa, vocês que nunca tinham se visto na vida, né? Eu tinha uma série de agendas no carnaval que eu dividi um tempo com seu irmão, que tinha voltado pro Brasil já, né? E era meio que assim, sexta, sábado, domingo com Israel, segunda e terça com você. Porque eu tanto queria vocês me acompanhando, aquela ideia do discipulado, das conversas, mas não queria fazer os dois juntos para não ficar dividido. Então a gente podia deixar eles contarem essa parte. O evento da terça caiu. Ficou só a segunda. E eu me senti mal de dar 3 dias pro seu irmão e um para você. Né? Sua mãe era assim, elogiava um, elogiava o outro. Sempre assim, ó, deixa claro que é tudo igual. Eu falei, cara, eu tenho que puxar a Alissa. E eu te puxei para a agenda de domingo. Que era a cidade onde o Caleb estava estudando. Só que assim, nenhum momento, quando eu fiz a agenda, eu pensei nisso. Quando estava chegando o evento, eu me toquei. Aí eu comecei a tentar ter meus planos para evitar forçar qualquer encontro. Posso só fazer um comentário que eu lembrei aqui
talvez se Deus não tivesse tocado no assunto do cuidado do corpo para nossa família, eu não tinha casado. Eu tinha comprado na academia. Tá vendo? Pode ser isso também. Mas Se eu aí, estivesse bem na época, eu não ia conseguir conversar. aí eu te levei. Só que quando eu tava lá conversando com ele, ele falou do Israel, eu comentei com o pai dele. Eu falei, cara, se quando eu tiver porque eu não sabia se ele estaria lá ou não. Se quando tiver em Londrina ele estiver lá, eu quero colocar os dois em contato. E aí, Os dois é o Israel. Israel e o Caleb. Aí eu só me lembrei disso porque na semana o pai dele mandou uma mensagem e falou, ó, passei o seu contato pro Caleb pra vocês combinar aquele encontro. Quando eu falei aquele encontro, eu falei, cara, eu tô levando a Lissa. Como é que eu vou fazer? Porque eu não queria forçar o encontro. Falei, Deus, eu não vou te ajudar, no que depender de mim eu te atrapalho, pra ter certeza Como foi a história de que vocês? não era a gente. Não, mas é só pra ela saber isso. Eu cheguei a marcar um treino na tarde e falei, ó, só vai os meninos pra deixar ela de fora. Só que era domingo, e domingo de carnaval, as academias tudo fechada, não teve pra onde ir. Nós acabamos tentando improvisar uma sala fit do hotel que não tinha nada, só nós, mas não deu encontro. Pô, chegou a noite aquele desespero, nós vamos embora e não cumpri a promessa. E aí pedi pra turma arrastar o tal do Caleb, que apareceu no final. E deixei o Israel do lado de fora pra ele não entrar na sala onde você tá. Daqui a pouco, a hora que eu vejo, entra Israel, entra Caleb, todo mundo, pra ele ainda jantar com a... Jantar não, você chegou depois. vai pra jantar. Pra jantar com a gente. Aí eu falei, cara, vou falar nada. E aí entra a minha perspectiva, que eu olhei pro Caleb. Eu sou muito grata pelas experiências anteriores de ter conversado com algumas pessoas, porque isso me levou até no jejum, né, que eu fui encorajada, a um nível de experiência com Deus tão profundo, talvez uma das mais marcantes, porque eu entendi que Deus é meu provedor espiritual, emocional, e ele nos dá graça para viver aquilo que ele tem para nós. E eu estava num lugar de tanta realização em Deus, de tanta empolgação com planos ministeriais e sonhos, que eu não entendi. Eu falei, até se eu nunca for casar, eu vou ser tão realizada no Senhor. Mas aquilo entrou de uma forma diferente, porque até aí eu já tinha entendido. Mas é a questão da revelação, quando algo desce pro seu coração de uma forma diferente. Eu já sabia isso na minha mente, mas aquilo desceu pro meu coração. E eu tava nessa fase de descanso, que eu acho que meus pais podem testemunhar aqui, sem precedentes, numa tranquilidade. Então foi por isso que eu até estranhei, porque eu vi o Caleb entrando na sala e foi, para quem já entende aí dos dons do Espírito, como uma palavra de conhecimento. Era como se o Espírito Santo estava me contando coisas sobre o caráter dele. E eu lembro que eu pensava assim, gente, ele brilha, existe um Você brilho saiu no falando, Espírito. saiu daquela sala falando isso. Ele brilha. Eu falei, Mas era como se alguém tivesse falado pra mim, sabe, alguma memória, assim, que você tá tentando lembrar quem te falou coisas sobre aquela pessoa, mas eu nunca tinha conhecido. Ninguém na minha família nunca tinha falado, ninguém, né, até então dos arredores nunca tinha comentado nada. Então eu olhei pra você e eu fiquei com essa dúvida. De onde que eu já te conheço? o que eu percebi é que você ficou quieta depois que ele entrou. E você, quando fica quieto, você está num modo de observação. Então, eu já sabia, eu não olhava para um, não olhava para o outro, que você tinha chamado a atenção. Não podia dar moral demais pro Caleb, não podia ignorar. Foi um negócio que eu dizia assim, Deus, só dirija aí. No final, De vergonha. Pra quem gosta de detalhes, tem uma música chamada Buquê Amarelo, que conta a história bem certinho desse encontro. Então fica aí. mas lá tem muita coisa codificada, vai fazer mais sentido ouvindo aqui. Contei um pouco da história no casamento deles também, que dá pra assistir lá no seu canal, né? Tá lá. Ok. Tem no canal, tem dois. Mas eu lembro que quando chegamos no hotel, que o pessoal que nos deu carona saiu. Eu ainda lembro seu olhar, tipo assim, tem mais ninguém, só nós, você. Ergueu a mão e falou assim, reunião de família. Era a nossa convocação quando alguém queria uma reunião. Aí você só perguntou assim, meu quarto ou o quarto de vocês? A gente tava, eu e Israel num quarto do hotel, você no outro lado. Eu falei, nosso quarto, né? Aí você entrou e falou, pai, eu vou casar com esse menino. E eu lembro que eu falei, você tá louca? Você nem conhece ele. No meu espírito eu sei quem é. Eu, pra cima de mim, você acha que isso vai colar? Eu, não é difícil. Alice era muito ligeira. Se eu concordasse na primeira, ela ia desconfiar de algo, né? E eu não queria que ela soubesse. Eu falei, Lissa. Ela falou, não, pai, é sério, eu vou casar com ele. Eu falei, vai virar adolescente depois de adulta? Você não foi assim antes. Pai, você não tá entendendo, não sei o que e tal. Eu falei, depois você tenta me explicar. Mas por dentro, dizendo, Deus está fazendo, vai acontecer. Mas eu tinha uma convicção
de que aquela não era a hora de vocês falarem. Tanto que, assim, no final, o Caleb tentou só te cumprimentar. Foi um prazer conhecê-la. errei o nome. Lisa. Na hora ele me parou, fechou o olho, eu vi assim, ele falou, errei, né, Elissa? Você sim. Aí eu só pra escolher, eu falei, ela odeia quando... Na Porque verdade, E o pior é que você eu nem sabia. esperou eu falar nada. Eu Não. lembro de ter ele falando Lisa e você já entrou. eu falei, meio ela odeia quando erra o nome assim. dela. Porque era quando criança. E eu sabia o nome, isso que foi o pior de Não, tudo. Eu você sabia que era acertou, ali. deu pra... Emocionado? Eu não sei o que aconteceu. Deu pra ver que você sabia porque você já consertou. Mas assim, eu não queria que a Lisa desconfiasse de nada, eu não queria parecer que eu te amei, porque era por causa do Israel. Deus sabe que era, não era pra forçar o encontro de vocês. Mas eu lembro certinho, só Aí, fazer o que Eu aconteceu lembro nessa hora. que você murchou a Lisa, já me olhou com o olhar assim, fulminante Foi. assim. E ela deu fuga, porque na hora que eu errei, ela ficou sem graça. Ela ficou E aí sem o graça senhor com a entrou. minha fala. Isso, porque o senhor entrou e falou assim: ela odeia que chamei ela de Lisa. Aí ela já abaixou a cabeça Não e quer o saiu. nome, tipo. Aí eu falei, acabei Aquela com cara de esse nossa. negócio. Mas assim, houve alguma interação que vocês via internet lá, que vocês se seguiram, mas nunca falaram nada. Aí eu sei que eu voltei para um evento, para fazer um evento meu, na mesma igreja, na mesma cidade, um mês depois. Um mês e 2 ou 3 dias depois, era finzinho de março. E eu estava viajando como eu nunca tinha viajado até então, que ele começou a me encontrar, para a gente não ficar tempo demais longe, às vezes com a Alissa, para não ficar longe delas. E a Kelly ia de carona, e ela falou, eu vou levar a Alissa. Quando ela falou, eu falei, não, aí não é só o nosso combinado. Logo para Londrina, que é o lugar onde você estudava, né, ela falou assim, não, eu primeiro já quero ir, não é só para te ver, eu tô curiosa porque ainda não vi o Caleb pessoalmente. Eu falei, você nem sabe, você vai estar lá, essa turma do seminário trabalha, serve, tá, não vamos nem ver, não, mas eu vou e vou levar isso. Eu falei, não força nada, lembra disso, Deus não precisa da nossa ajuda. Mas eu lembro quando nós chegamos na porta da igreja com a Alissa, aí foi a pastora Mônica, né, do Davi. Que bom que você veio, Kelly, que bom que vocês trouxeram a Alissa. Tem um garoto aqui no nosso seminário que eu quero apresentar. Eu falei, pode parar com essa conversa. Eu falei, não vem pagar de pai ciumento, não. Né? Que ela falou, eu sei que você ora Ninguém pela tinha sua falado nada filha. pra ela. Ninguém tinha falado. Não, e nós artistas também não deixamos... Só que Ela- assim, em algum momento eu entendi na dinâmica dos meus pais que eles queriam que eu conhecesse alguém. Eu não lembro como, só que eu não sabia, não fazia ideia de quem era. E aí eu lembro a cara de você. Não, é que um dia você chegou em casa, que eu tava falando pra mãe, E eu ouvi. e você chegou... Não, ela entrou e a gente não ouviu o barulho da porta. E eu tava no meio da conversa, falei, não, é sério, eu tenho certeza que a Alissa vai gostar desse menino, tal. E aí Aí eu ela, lembro que eu já vou falei, gostar de é quem? o quê? Que tipo de menino meu pai acha que eu vou gostar? Eu já brinquei porque tinha Aí ela chegado. começou a querer descobrir, cara, era uma jornada todo dia, dizer, filha, eu não vou te falar, se Tava um dia você encontrar ele, não, mas é da onde? Não vou. Então assim, aonde ela ia era suspeito. Sim. Então, quando nós fomos para Londrina, ela já estava nessa de, então por que o menino veio para É. a sala? Então eu não podia dar mole. E na Aí- primeira ida ela chegou até a confundir, ela tava pensando se era um, se era outro. Tudo bom, então já que ela falou, talvez seja esse. Não, atirava para todo lado porque não tinha pista. Mas aí, quando a Não, Mônica eu tirava falou, pra todo lado, porque eu sou uma mulher de valor também. tirava, não. Adivinhar. De adivinhar o que a gente ia pensar, não o que você queria, vamos deixar claro aqui. Mas quando a Mônica falou, você ainda me olha com a cara assim, tá vendo, pai? Deus está comigo, né? Tipo assim, eu vou. E você acabou encontrando ele, não foi nem no dia do meu evento, né? Eu iria embora no outro dia de avião, aí eu falei pra Kelly, se você esperar, eu tinha um evento na cidade próxima, eu faço o evento, vou com o seu carro, volto e nós vamos de carro, por mando essa passagem pra gente ter o tempo em família. Ah, legal, já passei. A Mônica nem ia estar na cidade, que ela tinha uma viagem, mas aquele falou, eu passei com a Alissa e tal, e quando souberam que você ia ficar, te convidaram para conhecer o seminário. Então você viu ele de novo, mas não se falaram. Mas eu lembro quando voltou, você ficava falando assim, pai, eu vou casar com esse menino. E ela falou assim, olha, já falei para Deus, estou até disposto a mudar minhas doutrinas aqui. Se ele não quer, faz ele querer. Eu lembro que você passou a brincar com isso, né? E a gente simplesmente vamos esperar ver o que vai acontecer. Começo de abril, vocês começaram a se falar por direct no Instagram, houve alguma interação, Foi depois trocaram da segunda o WhatsApp, mas eu falei para a mãe em abril, em maio ele vem para o evento de jovens. E a partir de maio a história deles começa. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Para nossa surpresa,
3 de fevereiro eu tive a palavra de Deus na academia. Dia 27 vocês se conheceram. Viram a primeira vez sem conversa. 29 ou 30 de março, eu estou na dúvida, acho que foi 30, porque 29 acho que era o meu evento, e você no dia seguinte vê ele a segunda vez sem conversar e você já está me dizendo que vai casar. Né? Aí, começo de abril, vocês que já se seguiam na internet, mas não tinham interagido, começaram, não me lembro qual foi o gatilho, a conversar. React de uma story. E aí foram pro WhatsApp, eu falei pra Kelly, em maio ele vem, a história deles começa, né? Aí foi o Profundo, o evento Isso. de Curitiba. Dos... Foi nesse evento, inclusive, que depois de voltar dele, eu liguei pros meus pais e eu falei as exatas palavras, eu vou casar com ela. aí foi aí que seu pai ficou preocupado em querer conversar comigo. Né? Mas a gente não tinha falado nada sobre... que o pai do Caleb quis conversar com você? Acho que é uma curiosidade que tá... Agora, a nossa pergunta para vocês, o que foi isso? Ele falou, precisamos conversar. Falei, conversar o quê? Não, nossos filhos estão conversando, o Caleb já foi aí. Falei, larga a mão de ser besta, rapaz, essa é só uma conversa. Ele falou, larga a mão de ser besta você, eu te conheço, sei como você cria filho. Essa altura você já tá lendo as conversas do meu filho, eu tava. Né? E ele falou, cara, você não barrou isso até agora... Eu até então não te perguntei, mas estou entendendo que eu posso dar o aval. Só que agora meu filho quer avançar de verdade. Então eu preciso saber o que você pensa. Eu falei, olha, depois nós conversamos. A gente queria saber como foi seu fim de semana, queria saber como foi o dele. Então ele fez essa conversa antes de você falar. Depois que você voltou e falou que queria casar, ele me ligou. Falou, cara, é sério, nós vamos ter que conversar. Né? E a Kelly dizia, não fale nada que a Alice está querendo casar. Antes de saber, isso vai ter correspondência. Obrigada, mãe. Do outro lado, né? Vamos esperar, né? Aí eu lembro que nós tivemos uma primeira conversa via vídeo, né? Chamada de vídeo. E aí, quando ele perguntou, mas você tem paz sobre isso? A Kelly só me deu um sinal, assim, ó, pode contar. Quero frisar eu sou aqui. que mais tenho paz de todos aqui. Muito bom. Só quero frisar que eu tinha toda essa liberdade e abertura com os meus pais, mas o Caleb não fazia ideia, né, amor? Porque o nosso nível de conversa, por muitos meses, foi essa amizade, sem flerte nenhum. Eu também, curitibana, e da minha cultura, eu bem conservadora, assim, não ia abrir nada, então ele não fazia ideia, por mais que eu eles tinham brincava. conversado muito depois. Muito. Já tava namorando, que aí Sim. descobriu que vocês já tinham conversado e tal. Mas só um parênteses, pra mim, hoje, como homem da minha casa, é muito interessante, e pra mim foi um privilégio também poder ver que as famílias se deram bem. Pra mim isso é um valor hoje que eu, quando tiver os meus filhos, eu gostaria de experimentar. Eu gostaria não, é o que eu quero pra minha vida, é o que eu vou orar pra ter, em poder... Se for menino, independente de qual for o primeiro. A gente orava muito por isso, porque assim, depois do casamento do Israel, nossa família com a do Eber, a gente era próximo, mas assim, misturou, que eu falava para aquele, eu entendi o que eram os reis da antiguidade, que diziam que eles iam misturar as famílias pelo casamento, e nem era essa dinâmica de relacionamento que nós temos hoje, mas, né, eu falei, puxa, a gente sempre pediu isso a Deus, mas não tinha noção da importância, e depois disso foi muito legal estar orando, mas aí eu abri com seus pais, quando eu abri, eles começaram a rir, aquele falou, o que vocês estão rindo aí? Eu falei, não, cara, o dia que eu te deixei na academia e voltei para a igreja, uma das nossas pastoras perguntou se eu tinha deixado o Caleb lá, eu falei, com você? Eu falei que sim, só eu. Por quê? Ela falou, não, porque ela falou que Deus falou com ela. Queria falar pra você lá na academia que ele era o seu genro. Ele falou, ainda dei uma bronca nela, chamei a atenção, tipo assim, tá querendo muito pro meu filho, respeite os limites. Falou, vou até ter que pedir perdão pra ela. Mas nós combinamos, entre nós os pais, não falar nada pra vocês, né? Mas assim, seu pai disse pra gente o dia que vocês iriam casar. Meu pai ele me mostrou depois, quando a gente marcou o casamento, falou, pai, essa data funciona pra você? Ele falou na nossa primeira conversa. Ele abriu a agenda e ele me mostrou. Foi numa segunda. Esse dia foi muito especial pra mim. O dia que eu fui falar pra ele, pai, nós decidimos essa data, funciona pra vocês? É a data única que tem disponível. Meu pai abriu a agenda e mostrou pra mim. Falou assim, ó, tava aqui, ó, tá escrito. Você me viu, eu não escrevi agora. Na nossa segunda Tava conversa marcado. de pais, ele falou Quando assim, eles foram lá pra Curitiba, foi no Jardim Botânico, eu lembro da conversa. E na chamada de vídeo que nós Não. fizemos, ele falou, que Não. tal eles casarem dia 20 de dezembro? Não. Ele falou, jogou na 10. conversa. dia 10. Dia 10 de dezembro, que foi o dia do casamento. Bom, não, eu não me lembro Eu disso. me lembro. Eu lembro do Botânico, o cafezinho que nós paramos,
Ele tinha essa falando. data no coração, ele soltou. Pra não falar Mas que tinha assim- acertado esse porão, eu lembro que no calendário ele tinha colocado 10 ou 9. Ele tinha posto 9 do lado, tipo, você vai ser por aqui. Não, eu falei para ele, segura sexta, sábado, que a gente nunca sabe como é, né? Mas Coincidência, casa do civil no dia 9, dia 10. Ah, é verdade. Aí quando vocês saíram do civil, nós fomos tomar um café junto às famílias do casamento civil. E a conversa era sobre despressurizar, tanto que você falou que queria que ele visse você antes de vestido, o first sight lá. No meio dessa conversa, falei, olha, é muito legal isso, porque a gente foi um dia antes pro ensaio do casamento de Israel e eu chorei no dia antes, mas no dia seguinte não. Eu falei, esse negócio de despressurizar funciona, alivia as emoções. Aí eu falei, falando de despressurizar, sei isso aí, eu me ouvi falar isso amanhã, aí eu contei, para não dizer, foi depois do civil e um dia antes da cerimônia, eu lembro de vocês. Já estavam casados, oficialmente casados. Casados, sem volta, né? Porque a gente entende que o casamento é uma escolha, mas a gente entende que Deus sabe o que é melhor para nós, Ele tem planos e propósitos, e quando a gente vai alinhando o coração, a gente pode viver algo. Então, lá E a nos razão primeiros para a episódios... gente não contar é porque a gente acreditava que vocês precisavam ter a convicção de vocês, né? A gente não queria que vocês considerassem isso como direcionamento. Em qualquer crise surge, só entramos nessa por causa dos nossos pais. Não pode ser assim. Pra gente foi muito importante isso. Então a gente diz para os pais, orem, busca a direção de Deus, mas se tiver, não fala. Esse é o nosso conselho que a gente costuma dar. E agora já estão aí, 2 anos e meio casados. Yes. Glória a Deus. Agora, a gente que conhece muito bem a Alice, tem sido precioso ver desde a época do namoro, noivado, casamento, pós-casamento, o quanto a gente viu essa bichinha feliz, realizada, né? E a gente louva a Deus pela sua vida. Te trolei várias vezes. Falei pro seu pai, falei, eu vou trollar seu filho, porque eu esperei isso a vida inteira, né? E ninguém vai me tirar. Ele falou, cara, só não faz aqueles negócios pesados demais, não bota a polícia, não prende, o menino, Graças a Deus. o menino vai passar mal, tal. Eu falei, não, deixa comigo. Então, assim, já na primeira conversa sua, eu lhe dei uma trollada boa, mas de vez em quando fazia. E o Caleb foi morar por quase 6 meses em Curitiba, porque eu lembro que eu falei, olha, se vocês querem casar logo, vão ter que conviver mais, senão eu não concordo com isso. Vocês ainda não se conhecem, se não se der chance de conhecer, eu não deixo avançar depressa, né? Mesmo tendo a palavra de Deus, a gente sabia que tinha que estabelecer alguns princípios. Então, tá pronta. Eu fiz minhas malas e fui. E uma coisa bem importante. aí eu falei, ó, né, 3 opções. Falei, se você quando está estudando em Londrina, a Alissa vai para lá. Se você for voltar para Fernandópolis, a Alissa tem que passar um tempo lá. Ou se você preferir, né, ter uma escola e um tempo em Curitiba que seja isso. E eu lembro que até seu pai falou, ó, tô deixando ele orar e escolher, mas o que depender de mim em Curitiba. Né? Eu quero que ele tenha essa escola, tal, como é que seria. Porque é bem importante conhecer bem. Algumas pessoas acham que se nessa fase de estar se preparando para o sim, o cara foi mais grosso, tal. Quando casar vai melhorar. Grande ilusão. Não, o conhecer bem é você saber que aquela pessoa que está se apresentando tem a chance até de piorar um pouquinho. E se você estiver disposto a se unir a essa pessoa... Tava a gente espiões, né? E às vezes o cara começa a se aproximar e percebe que a menina é uma pessoa também difícil de lidar, ou frágil demais, ou nervosa demais. E ele fala, não, mas depois vai dar um jeito. E assim, fica um conselho. A pessoa que você está conhecendo, ela pode até tentar disfarçar, mas a importância de conhecer bem é para você poder ter uma certeza da pessoa, né, o mais E a gente sabia que, no precisamente caso, possível. convívio, você só ia alimentar a certeza, mas a gente sabia que era importante, né? E então, assim, o Caleb foi trabalhar no Orvalho, tinha espiões em todo lugar, tá congregando na igreja, tinha gente de olho, mas foi interessante que ele foi ganhando o coração de todo mundo, Sim. né? Mas eu tem esse poder continuava trolando ele e eu dizia, cara, você só vai entender isso se um dia você for pai de menina. Então, às vezes eu tava pregando, mas a bola quicava, assim, eu falando do conselho de reto e tal. Gente, o que é que nós podemos aprender com isso? Quando eu fiz a pergunta, eu olho o Caleb na primeira... Ouça o seu sogro, Caleb. Deus usa o seu sogro como voz na sua... Então, tudo virava brincadeira. Agora, depois de 2 anos casado, eu brinco menos. Mas essa semana ele estava comigo numa reunião de homens e eu falei que Deus ofereceu o livramento, não foi só para Ló e toda a sua família, incluindo o genro que nem tinha entrado na família. Quando eu falei isso, falei, Caleb, parece que tem base bíblica que genro é da família. Aí agora já começou a ser a brincadeira mais de recuperar
a zoeira demais de antes. Mas a gente louva a Deus pelo que vocês têm vivido e a gente crê que essa história tem que ser contada, né? Eu não conto isso apenas para os filhos que estão sonhando casar, mas principalmente para os pais. Orem pelos seus filhos, ore para que Deus dê direcionamento, ore para que Deus dê destino, né? Porque hoje, quando a gente olha tanto Israel como você, Lissa, as famílias formadas, o que vocês estão vivendo, para nós, assim, não tem nada mais gratificante do que ver vocês crescidos, bem criados, servindo a Deus e com boas famílias. Amém. Né? Isso é ouro, é a verdadeira riqueza. E se essa é a verdadeira riqueza, eu me sinto um bilionário, um trilionário. Vocês estão lidando com jovens e se vocês fossem dar um conselho, tipo, o que eles precisam fazer para estar prontos para o sim, quais são os conselhos que vocês dariam? Bom, eu diria, vou dar aqui o conselho para os homens, então, e aí você pode focar em para as meninas, mas para os homens eu diria que o melhor caminho é a oração, sempre foi, né? Eu lembro que desde pequenininho, quando eu estava na escolinha bíblica da igreja, as professoras sempre repetiam uma frase: tudo começa bem quando começa com oração. Então, sempre foi uma verdade. Na escolinha, na minha casa, na minha família, tem que orar. E eu lembro de orar sempre pela minha esposa. Eu orava, Deus, pela minha esposa que eu nem conheço, não sei quem vai ser, eu não sei como vai ser. Eu orava, eu pedia para Deus, ó, que seja assim, que seja assado. Não só de características físicas, também características físicas que acabou que bateu, mas isso era o de menos. Eu orava para Deus, Deus, eu quero que ela aprenda o papel da mulher, que seja a mulher do Senhor para minha vida, que vai acompanhar no ministério, que tenha o mesmo foco, a mesma visão. Eu fui ensinado a orar por isso. E eu diria que tem muita gente por aí que não ora, né? Eu tenho certeza disso. A gente, como crente, pode orar mais. E para você, jovem cristão, se você não ora pela sua mulher, tá perdendo uma grande chance aí de alinhar o caminho. Eu tenho certeza que Deus livrou de muita mulher errada por aí, porque eu guardei meu coração orando. E quando foi a hora, Deus fez questão de pôr uma placa de LED piscando que eu não tive como errar. A hora que eu olhei e falei, eu vou casar com ela mesma. Eu diria que a oração é o principal, assim. Se orar, Deus vai alinhar. Amém. Eu diria, observe se o homem que você está considerando ama o Senhor acima de todas as coisas e entende que ele é amado por Deus, porque o amor é uma decisão, né? Os sentimentos até podem variar em algum momento, mas a forma que o Caleb ama o Senhor e entendeu como Cristo ama a igreja é uma coisa tão maravilhosa para minha vida, porque ele entendeu tão bem esse amor de Cristo pela igreja. Ele consegue me amar dessa forma tão extraordinária e principalmente movido pelo amor dele ao Senhor. Então, assim, não tem conta bancária, porque eu já brinquei aqui da questão, falava, vou casar com um milionário quando eu era bem pequenininha. Depois eu falava, realmente eu quero Não, casar milionário você não falava, você só falava rico. com um homem rico. O milionário a gente virou para brincar de boa. O milionário é o missionário que você mudou. Então, Sim. vamos lembrar que você não foi a tanto também. Exatamente, exatamente. Mas eu já vi muitas amigas considerando homens, pensando assim, o que ele pode, que vida que ele vai me dar e tal. E a gente tem que construir e planejar tudo. Não tô falando que não seja uma área importante, mas eu acho que, assim, nada compra o valor de um homem íntegro, sabe? Não tem dinheiro no mundo que substitua integridade e amor pelo Senhor. Então, observe isso antes de qualquer coisa, antes de qualquer outra motivação. Conselhos preciosos. Bom, então é isso. Para quem quiser saber mais da história de casamento desses dois, acho que tem 2 vídeos lá no canal da Lissa Subirá. né, sobre como vocês conheceram. A nossa ênfase não era gastar tanto detalhe na história, mas falar desde a preparação até o desfecho, né? A bênção dos pais é muito importante. Nem todo mundo é criado dentro de uma estrutura para ter isso, mas a gente pôde ter esse desfecho, né? Não só você e os seus pais, Lissa, mas o Caleb, o Marcos e a Renata abençoando de coração, a gente orando por isso. Então, assim, isso é precioso. E a gente termina aqui tentando encorajar, repito, principalmente os pais, a orarem pelos seus filhos, né? Talvez você está conhecendo Jesus, entendendo a palavra agora, a história que você construiu foi completamente diferente, né? E eu volto no que eu falo sempre, né? Seja então, se você é alguém que não teve um legado, seja alguém que construa, que vai deixar um legado para os próximos, né? Ore pela sua casa, ore pelos seus e viva a família. Um projeto a ser vivido e Celebrado.